Você, cirurgião dentista ou acadêmico de odontologia. Esse vídeo de hoje é específico para você que quer investir na tua clínica odontológica com equipamentos mais modernos ou até dar aquele upgrade mudando de endereço e ainda não sabe como fazer isso, ou aquele acadêmico que está quase se formando ou até no meio da faculdade e já pensando como vai montar este consultório e ainda não sabe de que forma vai conseguir um investimento para fazer tudo isso. Muitas vezes as linhas de crédito atrapalham o negócio porque você acha juros muito altos, mas hoje eu estou aqui com a aval da Ademicon Consórcios e ela vai nos dar dicas excelentes para você ter linha de créditos que podem fazer o teu sonho virar realidade. Vamos lá, Val, me diz aí o que seria bom para esses dentistas. Vamos lá, dica número 1 então. Muito importante, você que está programando e está fazendo aí o planejamento do seu plano de carreira, não é só pensar na questão do seu profissional, e sim fazer um planejamento que possa te trazer uma segurança no seu dinheiro. Então, veja bem, se você já está vislumbrando já a clínica, pensando nos seus equipamentos, muitas vezes você vai e olha linhas imediatas, linhas que têm altos juros e com a Selic cada vez mais, ou subindo ou estabilizando, isso acaba distanciando este planejamento e esta vontade que às vezes o empresário tem para começar o seu negócio. E eu posso lhe dizer que, através do consórcio Ademicon, temos produtos que pode ser crédito ou pode ser investimento, os dois braços. Sendo crédito, você consegue ter um processo de alongamento de prazo, deixando uma parcela reduzida, uma parcela pequena todo mês para você pensar em outras coisas que acontecem dentro do consultório odontológico, né? Tem tanta coisinhas que envolvem a tua consultoria, né? Eu vi que é importante, que é principalmente não só a parcela em si, mas principalmente uma estrutura que tu possa ver o que não está apertando o seu fluxograma do mês, que fique tranquilo de pagar, e o consórcio ele dá essa flexibilidade. Porque se você estiver pagando uma parcela todo mês que está confortável, você já está vislumbrando um crédito de alto volume, uma caixinha que vai explodir a qualquer momento para que você faça a totalidade do seu projeto. Seja para equipamentos, um consórcio de outros bens móveis que está específico para comprar linhas, cadeiras odontológicas, móveis planejados, estruturas, né, ar-condicionado, tudo que envolve uma estrutura interna deste espaço e que a gente muitas vezes não enxerga, quanto também a linha do consórcio de imóveis, que muitas vezes vai tirar de um processo de locação de uma sala e vai conseguir pensar em ter o seu espaço próprio, né? E toda essa consultoria de estrutura, claro que eu virei especialista nisso, mas na parte de crédito eu posso te auxiliar vendo que parcela fica confortável nesta programação e a gente realmente buscando através de opções como lances e não dependendo só da sorte, como o mercado fala. Sim, o que a gente sempre traz aqui, até para vocês entenderem, hoje é bem um bate-papo, porque muitas vezes a gente tem uma mentalidade focada só na parte técnica. Então ali eu estou na faculdade ou até próprio dentro de um consultório e a gente tem a ideia, muitas vezes eu escuto muito dos dentistas, eu queria muito inserir uma tecnologia no meu consultório. Vamos pensar assim em tecnologias agora nesse primeiro momento, um scanner, um panorâmico, um tomógrafo ou até um upgrade de uma cadeira. Às vezes tem um dentista lá que tem uma cadeira já há muitos anos. Vamos começar por baixo um pouquinho. Um investimento de 30, 40 mil numa cadeira nova, a gente está falando de uma parcela de quanto aí, mais ou menos? Olha que bacana essa comparação que a Elvira fez. Hoje, no crédito, por exemplo, de imóveis, a gente trabalha com alavancagem financeira, né? Então, um crédito de imóveis de 100 mil, nós estamos falando uma parcela a partir de R$337 por mês. Então, imagina, R$337. Vou até trazer um pouquinho, misturando aqui. Imagina que você é um acadêmico de odonto, tá chegando ali no último ano de faculdade. O que é R$330 para quem está numa faculdade que por muitas vezes já sabe que gasta em material, em faculdade, em alimentação? Tira de algum lugar e já vai investindo nisso. Quando se forma, vamos botar que tu tem uma linha de crédito de 100 mil. 100 mil, tu já dá um start num consultório, né? Porque a gente sempre tem que pensar assim, eu não preciso começar com uma sala top de linha, eu preciso começar. E para começar, você tem que ter uma mentalidade empreendedora. E para começar numa mentalidade empreendedora, eu tenho que saber o que o mercado oferece. Perfeito. E aí eu acho que entra muito essa linha de consórcio, que por muitas vezes alguns têm medo, né, do consórcio. Exatamente. Por que as pessoas têm um certo receio ou medo? Porque as pessoas não têm a noção
que tu pagando uma parcela todo mês e está fazendo já uma reserva financeira, o teu dinheiro está sendo rentabilizado. Todos os créditos de consórcio, eles sofrem atualizações pelo INCC quando é imóvel, ou INPC quando é veículo, ou outros índices. Isso traz poder de compra à vista. Então, vamos pensar que daqui a 2 anos, com a pessoa que está estudando, o acadêmico que está estudando, ou a pessoa que já tem o seu espaço, precisa fazer esse upgrade, ele está rentabilizando o dinheiro dele muito mais do que ele deixasse em processo, muitas vezes numa aplicação, tendo muito imposto de renda. Então, hoje, dentro do consórcio, quando o cliente contempla, seja num curto espaço de tempo, ele pode vender este crédito, realizar o lucro e trazer uma alavancagem financeira para comprar à vista contigo e não ter nem parcela futura, no que eu digo com o mercado, né? Então, isso mostra que ele não é só a linha crédito para consumir e comprar um produto, ele pode ser um processo de alavancagem para fazer multicotas e a gente vai montando essa estratégia juntos para entrar numa estrutura que o cliente possa ter mais recurso e muitas vezes para poder fazer acontecer e muitas vezes não ter nada alienado, que é o medo que as pessoas têm. Vou alienar algo. Quem sabe nem vai alienar nada. E vai realmente fazer uma alavancagem no seu negócio com um custo financeiro imbatível no mercado, onde estamos falando a 1,2 ao ano e não ao mês, como é a taxa de juros hoje. E até assim, eu sou prova porque eu tenho consórcio, então geralmente é ruim da gente falar algo que a gente não tem e nunca usufruiu. Então é por isso que a gente traz essa visão para vocês entenderem que eu posso começar com uma linha de crédito de 100 mil, mas eu posso dar um upgrade nessa carta, né? Exatamente. Então, explica pra gente um pouquinho como que é se eu começar com uma carta de 100 mil e eu quiser fazer um upgrade nela porque eu vi que o meu sonho pode ser um pouquinho maior. Exatamente. Aí nós temos estratégias bem específicas para isso. Ou a gente pode trabalhar com o processo de multicotas e trabalhar aumento de probabilidade matemática. Quanto mais cotas eu tenho, mais números eu tenho dentro de um grupo de consórcio. Automaticamente, essa consultoria de dar lance, se é uma estratégia de lance embutido, se é com recurso próprio, se eu tenho mais urgência, se é com FGTS, se a pessoa já teve no passado algum trabalho com carteira assinada que ela precisou utilizar esse recurso, isso tudo a gente estrutura com o cliente bem de forma personalizada e a gente tira essa ansiedade dele à medida que ele tem essa programação. E automaticamente, se ele precisar aumentar o crédito e modificou o plano dele, a gente vai trabalhando, inclusive, repetindo números em outros grupos para aumentar este crédito. E ele pode, muitas vezes, contemplar ao mesmo tempo mais cotas. Então, essa estrutura é bacana para ele fazer de 100, ele passar para 200, 300, conforme o que ele tem de fluxo de pagamento mensal. Isso é até bem importante, porque às vezes, eu vou dar um exemplo para vocês de bancos, tá? Bancos particulares, muitas vezes, oferecem o consórcio como uma venda, né? Não deixa de ser uma venda. É uma venda casada que o pessoal do banco também ganha. Só que por muitas vezes vocês não têm um acompanhamento. Quando vocês compram um consórcio, vamos colocar que seja da Demicon, a Val hoje é supervisora da equipe, vocês conseguem ter um acesso. Por exemplo, eu quero dar um lance, como que funciona esse lance? O que é lance embutido? O que é lance fixo? Isso, quando vocês têm alguém parceiro no negócio, é muito melhor. Porque se eu comprar uma carta de crédito e eu não entender daquilo, é como se realmente eu estivesse pagando por algo que não está me dando nada. Parece que aquilo foi ruim, foi um negócio ruim. Frustrado. Então, eu gosto de trazer essa questão de entender do processo. É a mesma coisa, eu vou dar um exemplo aqui, muitas pessoas às vezes fazem uma aplicação automática na conta, mas ela não sabe como é que funciona. Ela não sabe o que está rendendo, não sabe nada. Claro, porque não quer que o dinheiro fique ali parado. Mas quando vocês têm uma assessoria para entender como é que funcionam as cartas de crédito, é muito melhor. Vamos pensar assim agora, a gente não está mais lá, não é acadêmico, mas é um consultório. Eu tenho uma sala vazia e eu quero montar esse consultório. Eu fiz mais ou menos um projeto aqui que eu vou gastar 200 mil nesse projeto. Eu tenho que ter um tempo. É claro que eu não vou hoje comprar carta e amanhã eu vou estar com um valor. Mas a gente tem formas de antecipar esse valor. Então, a Val vai explicar um pouquinho como que funciona essa questão dos lances. Perfeito. O lance é um processo que, às vezes, se torna muito simples quando o cliente ele sabe a perspectiva que ele tem desse tempo de espera, né? Então, se eu não sou uma pessoa que eu não tenho essa ansiedade de sair usando já de forma imediata o recurso, eu tenho o braço do sorteio e o braço do lance embutido, que nada mais é pegar uma parte da minha carta de crédito e descontar do próprio valor que ela tem lá dentro. Vamos pensar o seguinte, eu tenho 200 mil contratado e vou descontar um lance embutido aproximadamente de 60 mil reais.
então vai sobrar 240 para mim fazer uma operação. 140. Certo? 140. 140, tá? Isso. 200 mil crédito, vai sobrar 140 se eu usei 60 de embutido. Qual é a ideia aqui? A ideia é o cliente não precisar puxar um recurso próprio para fazer esse processo de aceleração. E aí a gente trabalha com estratégias para isso. Val, mas se eu não tiver essa possibilidade de dar o embutido, eu estou ofertando já há alguns meses e não contemplei, pode acontecer? Sim. E por isso tem a estrutura da consultoria, para que tu possa utilizar também o lance limitado, que tem uma parte de recurso próprio, uma parte do embutido, lance livre, quando eu tenho muita urgência num processo, que eu preciso colocar um recurso um pouquinho maior, a Val vai analisar o histograma do grupo e por isso a consultoria de forma clara para o cliente e não simplesmente fazer como o banco faz de forma padrão, que é omitir algumas informações, não passar detalhamento de como funciona o grupo, e aí muitas vezes o cliente fica frustrado por isso, porque ele não tem uma perspectiva. Sim. Né? Se a gente trabalha isso com uma forma muito clara, e ainda com mais um lancezinho, que é a cereja do bolo, que é o lance fidelidade. Aquele cliente que sempre pagou em dia tem mais esse critério que acaba diferenciando no mercado, que é para valorizar o cliente que sempre pagou em dia. Até nessa questão é importante, a gente já teve clientes que compraram conosco equipamentos de alto valor com linha de crédito de consórcio. Então, vamos dar um exemplo. Eu quero comprar um equipamento de 200 mil, né? Que foi o caso que aconteceu com um cliente nosso aqui. Era um tomógrafo, o que ele fez? Ele já fez uma carta de crédito mais elevada, para ele poder usar esse recurso do lance embutido e ele não deixar de ter o valor que ele precisava. Então, fala pra gente um pouquinho mais até sobre isso. Isso é bem importante que a Elvira falou. Hoje, dentro da parte de consórcio de outros bens móveis, que é bem específico para equipamentos odontológicos, né, e para móveis planejados e estruturas internas, principalmente, a gente trabalha com um processo um pouquinho diferente. São grupos bem específicos para a parcela só integral. Por que isso, Val? A arrecadação fica muito aumentada, isso é bem bacana o cliente do outro lado entender, e como a arrecadação, todo mundo está pagando integral, ele entrega muito contemplado. E isso a gente já pode fazer essa vertente de uso. Se eu já estou pegando um crédito com valor agregado um pouquinho maior, eu utilizo essa margem para já descontar do embutido e sobrar de fato o valor que eu preciso. Hoje, 200 mil reais, para você ter uma ideia, em outros bens móveis, 2.380 parcela integral. E o cliente já faz a previsibilidade dos 200 mil. Quero trabalhar com um pouco mais, Val. Aumenta gradativo a cada cota de 100 a mais para ter essa tangente de sobra de crédito e a gente fazer essa estrutura bem assertiva. Toda a diferença que faz num projeto de consultoria hoje, na parte financeira, é a gente entender que parcela é confortável para o cliente pagar e, ao mesmo tempo, ele estar na paralela fazendo a consultoria do consultório. Porque muitas vezes ele tem o alvará, ele tem as vistorias, outras demandas que vai precisar. O importante é que assim, não adianta ir lá e comprar uma linha de crédito de carro e querer usar para isso, né? A gente tem que deixar bem claro aqui que é uma linha de crédito de consórcio específica que se pode comprar equipamentos, eu não sei se inclui obras, reformas, né? Várias estruturas que são físicas de infraestrutura. Porque tudo que assim, envolve infraestrutura. A gente já teve um caso de um cliente que ele tinha uma linha de crédito de veículo, contemplou e ele queria fazer isso no nosso equipamento. Ele não consegue. O que ele vai ter que fazer? Ele vai ter que pegar essa carta, vender ela, captar esse dinheiro para ele poder fazer o que ele tem que fazer. É diferente. Então, assim, hoje como é que se chama essa linha de crédito? Essa linha, outros bens móveis. Tudo que envolve infraestrutura, equipamentos, né? Toda a parte de, inclusive até consultoria, tudo que envolve serviço de infraestrutura e que muitas vezes a gente não vê crédito no mercado para isso. Acha financiamento, mas não acha via consórcio. Acho até que também tem menos pessoas nesse meio. É um segredinho. Essa é a cereja do bolo. Eu vi 500 participantes somente. Então imagina, quando tu pega uma de veículo ou de imóvel, é muito. Imóvel chega a ser grupos até 10 mil pessoas, para você ter uma noção de mercado, tá? Então. E o outros bens móveis é 500 participantes, com um objetivo muito parecido, porque a maioria são profissionais autônomos, né? E que querem muitas vezes colocar no seu negócio algo diferente para ser um diferencial no mercado, colocar um equipamento que esteja, né, precisando trabalhar essa modernidade principalmente, ou uma infraestrutura melhor. E esse profissional, e aí entra várias áreas, a área odontológica, né, profissionais de educação física, médicos, muitos profissionais da área da saúde que querem fazer essa troca de equipamentos. Tem muitos usando isso aí também como linha de investimento. Exato. Só para vocês terem ideia, tem gente que não tem nada a ver com o ramo da saúde ou de compra de equipamentos, vai lá e compra essa carta
e fica com ela ali pagando, como se fosse um investimento, porque no momento que ele é contemplado, ele consegue vender essa carta por um valor bem maior do que ele comprou. 4, 5 vezes mais. Então, nenhum investimento do que você colocou, né? Exatamente. Aí, qual é a parte legal na parte do braço investimento? Vou saindo um pouquinho do crédito. Porque o produto é muito flexível. Quando você compra um consórcio, você não está fazendo uma programação apenas para comprar um bem. Você está se planejando financeiramente para fazer esta reserva, e esta reserva, no momento da contemplação, é que você vai decidir a liquidez de como usar. Se vai fazer para uma reforma, para compra de equipamentos, para investimentos, ou se tu vai daqui a pouco fazer uma liquidez dela e vender por 3, 4 vezes mais do que tu pagou, dependendo do prazo da contemplação. E essa assessoria a gente passa junto ao cliente. Mas vamos pensar que você não queira, do outro lado, vender. Você queira, contemplou e daqui a 2 anos você se formou. É um acadêmico que muitas vezes está terminando a faculdade e ainda não está ainda com um consultório apto para funcionar, mas está planejando ele ainda e contemplou bem cedo. Isso acontece muito. Sim. E esse cliente ele vai fazer o quê? Deixar dentro da Demicon aplicado. Diferente do processo bancário, se você contempla, muitas vezes tem um prazo para usar. Se não usar, às vezes descontempla esse crédito. Com a Demicon um pouquinho diferente o mercado. Você contemplou, você passa a ter uma aplicação sobre o crédito contemplado. E a rentabilidade, ela está em torno de 1% ao mês. E você provavelmente não vai ter colocado esse montante lá do Cofin que já explodiu. Então, a gente sempre brinca que muitas vezes o cliente ele pagou 10, 12 parcelas, contemplou, investiu 10, 12 mil e passa a ter uma aplicação sobre 100. Não é vantajoso ele ter 80, 90 mil a mais de aplicação que ele não teria? E o importante de tudo isso que a gente sempre foca na questão da consultoria é para quê? Para não acontecer aquilo que a gente falou lá no início, a frustração. Por exemplo, comprei uma carta e acho que daqui 2 anos eu vou estar com o valor na mão disponível. Se simplesmente você ir pagando, sem fazer nenhum tipo de lance e não for contemplado, é bom a gente deixar isso claro, porque às vezes as pessoas olham assim, um corte do nosso vídeo aqui e acham assim, não, eu vou ter 200 mil daqui 2 anos. Então, assim, tem que entender os processos, é a mesma coisa quando a gente monta um negócio ou um consultório. Eu tenho que entender os processos, não é simplesmente eu ir fazendo e depois lá no final eu vejo o que vai dar. Né? Muitas pessoas fazem isso. É uma via de mão dupla, é bem importante então, isso. assim, ó, a gente tem que entender do que a gente está comprando e entender o que aquela empresa está nos oferecendo. Por quê? Porque senão a gente fica no achômetro e depois a gente diz, não, é que me disseram tal coisa, né? Então, é bom a gente entender assim, ó, é uma linha de crédito muito boa, a gente tem que entender os processos, como ela funciona e o que eu almejo com essa carta e valores. Posso mudar as cartas? Posso. Inclusive, eu posso baixar a carta, né? Pode. A gente trabalha sempre uma questão didática muito importante entender o projeto personalizado, porque o cliente pode começar daqui a pouco vislumbrando 100 mil, mudou os planos dele para 200, e se esse grupo ele começa em 100 e termina em 200, que existe porta de abertura e fechamento do grupo, ele pode ali na frente pedir esse upgrade e seguir dentro do mesmo grupo com as mesmas características. Ou a gente pode trabalhar com uma multicota em outros grupos com estratégia de numeração. Então, estratégia, a gente sempre vai montar o que é melhor para o cliente. Importante saber que ele tem essa consultoria bem personalizada para não se frustrar. Sim. A via de mão dupla que a gente fala de tempo, ela é principalmente no comprometimento do cliente do outro lado de pagar a sua parcela em dia. Porque o consórcio nada mais é que uma disciplina financeira. É um jeito da gente, muitas vezes, blindar um dinheiro que muitas vezes a gente está gastando numa festa, está fazendo uma viagem extra, não que a gente não possa fazer coisas que nos tragam lazer, que é importante também, mas é importante pensar o que eu estou fazendo com o meu dinheiro e que eu possa, de fato, essa fatia do bolo, deixar um pouquinho para esse meu sonho, para essa minha idealização. Porque muitas vezes a gente vê isso muito distante, mas se a gente fizer um esforço de um valor que fique confortável, eu estou pagando em dia, eu estou apto. Agora, a Val é a pessoa que não tem disciplina, a Val não paga em dia. O que vai acontecer com esse crédito da Val? Vai ser frustrado, porque eu nunca vou contemplar porque eu estou sempre pagando em atraso. E o consórcio tem que ter disciplina nesse sentido para que esteja apto todo mês a contemplar. Isso é até bem importante quando a gente fala no atraso de consórcio. Vocês viram que em todo momento a gente perde algo quando a gente não tem responsabilidade sobre as nossas contas, aquilo que a gente assumiu. Por quê?
Hoje, a maioria dos créditos, eles são negados muitas vezes no banco, falando num financiamento. Vamos dizer que você quer montar ou quer trocar um equipamento e tentou uma linha de crédito no banco e foi negado. Aí muitos me dizem assim, mas o que aconteceu? Eu não tenho nenhum restritivo, não estou devendo nada para ninguém. Por quê? Muitas vezes os boletos todos são pagos em atraso e às vezes não é por falta de caixa, e sim por falta de controle, tá? Isso acontece internamente em empresas, a gente sabe disso. E muitas vezes eu acho que ninguém está vendo. Só que hoje a nossa vida é um livro aberto. Quando a gente diz score de cliente, que é o que os bancos trabalham, o score do cliente é exatamente isso. Eu estou pagando em dia os meus boletos, eu estou gastando mais do que eu ganho, porque também tem isso, né? No consórcio hoje, tu não precisa comprovar tua renda. Aí tá uma grande pegadinha. E isso é muito importante ouvir o que tu falou e que fique bem, bem claro e que ajude quem está assistindo esse vídeo nessa questão de educação financeira. O consórcio ele vem não só para essa questão de blindar o dinheiro, de trazer uma educação financeira com esse planejamento, mas ele não ocupa Bacen. Então, ele não vai consultar o teu score. Isso é um grande diferencial. Hoje, o financiamento é negado, porque normalmente a pessoa já tem o financiamento do carro, já tem o financiamento da casa, já comprometeu 30% a capacidade do Bacen. E esse cliente, ele tem vontade de fazer outras operações e ele não consegue porque o banco não permite, porque já está com a renda comprometida. Só que quantas pessoas ainda fazem outras atividades na paralela e que elas têm uma receita que elas poderiam estar direcionando, que não está sendo declarado de uma forma clara, como a gente diz, né, nesse sentido, e ela poderia estar utilizando via consórcio. Na hora da contemplação, a Demicon ela vai solicitar os 3 últimos, isso é importante, os 3 últimos contra-cheque ou imposto de renda, que ele consiga comprovar a capacidade de pagamento da parcela 3 vezes o valor que ele assumiu. Assumir 1.000 de parcela, eu ganho 3, Val, ganho. Então, tu tá dentro da aptidão para usar o crédito. Não ganho. Então, a gente pode, inclusive, vender este crédito, realizar o lucro e vai ter outras formas, diferente de um processo tradicional, que vai consumir o score, e se ele tiver com o score baixo, não deixa nem fazer o consórcio bancário. Com a Demicon, esse processo é um pouquinho diferente, porque o score não é consultado. Então isso é bem importante, porque acontece muito, principalmente o profissional liberal. O profissional liberal, às vezes, ele não declara tudo por N motivos, né? A gente sabe, impostos e tudo mais. Ou vamos até pensar num acadêmico, ele ainda não trabalha, né? Ele recém está saindo de faculdade, não tem renda, vai começar a trabalhar em vários lugares e isso é importante vocês entenderem. Quando vocês vão para o mercado de trabalho, um acadêmico, ou quem é dentista sabe, já passou por isso, se não montou seu consultório direto, foi trabalhar em clínicas, muitas clínicas você vai trabalhar como um profissional liberal e não é comprovado. Porque vai lá, presta o serviço, recebe a diária e vai embora. E muitas vezes isso não está ali no teu dia a dia e vai levando. Só que o que a gente sempre tenta trazer para vocês dessa questão da mentalidade? Eu não posso pensar só no dia de hoje. A gente tem que, no mínimo, pensar daqui a 1 ano. Mas o ideal é que a gente projete a nossa vida pelo menos de 5 anos. Por quê? Vocês não se projetaram um dia para fazer uma faculdade de 5 anos? Se eu estou me projetando para fazer uma faculdade que ela vai ter uma durabilidade de 5 anos, claro que passando todos os anos, sendo bem estudiosa, mas assim, se eu tenho esse projeto, me formei, eu tenho que ter pelo menos um projeto daqui de 5 anos, o que eu quero para minha carreira. Seria o ideal, a gente sabe que muitas vezes não acontece isso, mas seria o ideal. E muitas vezes vocês não fazem isso, por isso não conseguem ver essa questão do investimento. Fica estagnado ali na clínica, não consegue evoluir, porque aí também não tem verba para poder, uma rotatividade de caixa para poder fazer isso. Então, esse investimento a longo prazo, ele é importante que a gente olhe hoje. Né? Então o consórcio ele entra nessa visão. Só que, claro, hoje a gente tendo conhecimento e tendo uma pessoa que te traga mais luz para tudo isso, se torna muito mais fácil e prático para adquirir as coisas que precisa. Assertivo, né? E é um excelente ativo, porque você pensa o seguinte: se você, no momento que está, principalmente no período educacional, que está estudando, como tu falou, eles ainda não têm, muitas vezes, até uma receita comprovada, a gente auxilia na consultoria, inclusive, até de conseguir o processo de fazer isso de forma mais clara. Tive já, recentemente, um dentista que estava nesse processo acadêmico, estudando e tudo mais, eu quero me programar, e aí eu dei a instrução para ele de fazer o MEI, seguir fazendo as atividades que já estava prestando junto às clínicas dos atendimentos, né, estagiário, muitas vezes naquele momento ali de esforço entre faculdade mais a questão do trabalho. E aí o que aconteceu? No momento que contemplou,
Se ele já tem um MEI há mais de um ano, ele já tem o quê? Uma receita renda. comprovada, mesmo que seja um imposto de renda com valor significativo menor. Então, ele já tem Sim. isso. Ensinar isso é muito importante, porque para nós aqui na Demicon, a gente não trabalha com venda de cota de consórcio. A gente trabalha realmente com planejamento financeiro para auxiliar desde aquela pessoa que está querendo fazer uma reserva simplesmente para fazer uma blindagem financeira, ou para aquela pessoa que está almejando, de fato, mudar o degrauzinho da carreira dela, fazendo essa programação da clínica, programação da troca dos equipamentos. Então, é realmente uma via em conjunto com a assessoria da Elvira, que faz toda a parte do consultório, mas da Val na parte financeira também, para conseguir um crédito que seja assertivo. Porque se hoje a gente for trabalhar somente com linhas de financiamento imediata, empréstimos, home equity, diversas linhas que tem no mercado, o prazo hoje é o quê? Tá difícil. O prazo está curto. Se o prazo está curto, acontece o que tu falou do fluxo de caixa. O fluxo de caixa esguela muito rápido na operação do cliente. E não só isso, né? Eu vejo porque eu atendo clientes diariamente. Automaticamente, o que a gente vai fazer? A gente vai pegar assim, a parcela deu 2.000. Parece visualmente que para mim tá bom 2.000 por mês. Só que quando ele faz assim, ó, 2.000 vezes 60, eu vou pagar tudo isso. Porque aí a gente pensa assim, ó, no dobro quase do valor que tu está investindo. Aí muitos desistem. Dizem assim, não, agora acho que vai ser difícil. Aí o que acaba desmotivando a você montar o teu negócio, aquele sonho que tá ali, ele fica reprimido. Exatamente. E muitas vezes é o que desmotiva, vai trabalhar para os outros e vai levando, e quando vê, passou 3, 4, 5 anos da tua vida e tá lá trabalhando para os outros, porque lá atrás não conseguiu ver isso. E hoje, claro, no dia atual, né, hoje nós estamos no dia 29 de setembro de 25, a gente está com taxas altas, né, toda uma economia conturbada, muitos bancos que faziam financiamentos para a área odontológica e médica hoje estão bloqueados, a gente nem tem a linha de crédito, e aí é que entram os bloqueios de muitos investimentos, porque hoje, se a gente parar para pensar, poucos vão querer tirar 200 mil lá de uma aplicação, vamos dizer que você tenha, e compre um equipamento. A maioria não quer fazer isso, aquilo lá é uma reserva para uma emergência que aconteça. Né? Eu prefiro ter a parcela que a própria clínica paga. Isso a gente falando em investimentos de tecnologia no consultório. Ou vamos pensar aquele acadêmico que está lá na faculdade, trazer isso até para os próprios investidores, que são os pais. Aí, isso é muito importante, Elvira, porque pensa o seguinte, um investidor hoje que tem 200 mil aplicados, 100 mil e não quer tirar para comprar um equipamento, por que ele não usa a fração do que ele está ganhando nessa aplicação, que vai estar podendo reverter para uma carta de consórcio e contemplando via sorteio, via lance embutido, e este crédito contemplado só com juros que você está ganhando na sua aplicação, você compra o equipamento e começa a ter receita. Então, é tudo um viés, como a gente diz, numa consultoria adequada e que a gente possa desenhar isso juntos e, de fato, encontrar o melhor caminho para que o cliente não perca a rentabilidade dele do banco, mas que ele já faça a perspectiva da compra do equipamento. Exato, e até trazendo um pouquinho para a linha de imóveis, porque agora me veio um cliente na minha cabeça que eu lembrei, muitas vezes você loca uma sala, né? Aquela sala lá se fez um monte de investimento, porque para montar um consultório odontológico dentro de uma sala vazia, por mínimo que vai mexer na sala, e aquilo não é teu. Então vamos pensar assim, hoje eu pago um aluguel, vou dar uma média, 3 mil. Tá? É a média de uma sala comercial num ponto bom e tudo mais, tá? Geralmente, a pessoa que está alocando aquela sala, ela já é prioridade para a compra da sala. Se ela se programar com um consórcio de imóveis para aquela sala, às vezes a parcela que ela paga de 3 mil do aluguel, ela pode acrescentar uma parcela a mais de consórcio e já ir fazendo o projeto para ela comprar aquela sala. Por quê? Porque o investimento que ela fez num local que não era dela, e que se um dia ela sair de lá, ela vai perder todo esse investimento, porque não tem o que fazer. Eu não vou arrancar o piso, não vou arrancar tudo e levar embora. Muitas vezes eu vou ter que negociar ali com o proprietário da sala, e que ele não vai pagar por isso. Então, esse é um projeto também muito importante. Né? Eu ter o próprio imóvel e pagar uma parcela pelo meu imóvel. Pelo menos igual. Então, vamos pensar o seguinte, pessoal, que você que está assistindo e está vendo essa dica da Elvira é extremamente importante. Se hoje ele paga 3 mil aproximadamente de uma parcela para este imóvel locado, consequentemente, se tu avaliar este imóvel a mercado, com 3 mil de parcela, nós estamos falando aproximadamente de 800 a 900 mil reais em crédito. Praticamente 1 milhão. A cada 3.500 de parcela, a gente está falando de 1 milhão de imóveis.
podendo usar a estratégia de lance embutido e tudo mais. E esta pessoa que está já pagando a locação, com certeza, se ela dobra o valor, que ela consegue equilibrar Sim. isso no caixa da empresa, ela está vislumbrando que de 3 a 4 anos este imóvel é dela. Por que de 3 a 4 anos, Val? Porque é comprovado pelos grupos da própria Demicon, pela ABAC, Associação Brasileira de Administradoras de Consórcio, que a Demicon, como ela é especialista no crédito imobiliário, os nossos grupos, pelas análises, na metade do tempo dele, praticamente o grupo todo está entregue. Então, a pessoa está fazendo uma perspectiva já do crédito para que ela, de fato, saia desse aluguel. Então, hoje, um aluguel, a gente está falando de 0,5, 0,7 a taxa, né? E nós estamos falando num processo de programação de consórcio a 1,2 ao ano. Não tem um crédito mais barato no mercado que 1,2 ao ano. Então, só para vocês terem ideia, a gente trouxe aqui um ponto de cada, né? A gente não quer prolongar muito o vídeo, porque senão também fica um pouco cansativo, mas da importância do planejamento. Eu falo em planejamento desde quando você está na faculdade para montar um consultório, planejamento se você já tem um consultório para ele seguir firme, e planejamento financeiro para você adquirir equipamentos novos ou montar estruturas novas, e inclusive o imóvel. Então, assim, eu acho que a gente trouxe aqui um pouco de tudo. Não sei se tu quer complementar com alguma questão. A palavra-chave, eu acho que é isso que tu comentou, flexibilidade. Isso é o consórcio. Ele não está engessado somente crédito para consumo, mas ter esse braço também de vertical para investimento conforme o seu momento de vida. Então, o teu momento de vida vai trazer essa consultoria especializada, humanizada, para que a gente possa levar a melhor condição financeira neste planejamento com uma assessoria que, de fato, faça a diferença na vida dessa pessoa. É isso aí. Então, essa dica de hoje, para você que está atrás de um investimento ou já está planejando de montar o teu negócio, o teu consultório, ou dar aquele upgrade na tua sala, aqui a gente trouxe algumas dicas de investimento. Qualquer dúvida, eu acho que a Demicon... Aqui nós estamos na unidade de Canoas, mas a Demicon tem unidades aí espalhadas por todo o Brasil. Todo o Brasil, unidades. A Val você pode encontrar na unidade de Canoas, unidade Porto Alegre Moinhos de Vento, que estamos já em processo aí de inauguração, e unidade Capão da Canoa, litoral. Isso, e a gente vai deixar os links igual no nosso vídeo. Esse vídeo, então, ele está indo para o YouTube hoje, no dia 29 de setembro de 25.